Agora, 10 horas e 35 minutos no Revista Justiça, e vamos para a nossa última entrevista de hoje. Vamos ter uma análise da reforma administrativa apresentada pelo governo federal. Eu já começo anunciando os nossos convidados. O primeiro que eu apresento é o Dr. Jean Rosarim, advogado estudioso da reforma administrativa, especializado no atendimento às demandas do servidor público. Dr. Jean, seja bem-vindo, bom dia. Doutor Jean, me escuta? Olá, Sérgio. Agora eu te ouço. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer estar aqui com você, podendo debater esse assunto importantíssimo. Também trago aqui para participar o professor Álvaro Guedes, professor da Unesp, especialista em administração pública. Professor, seja bem-vindo também. Obrigado por estar nessa entrevista que é transmitida pelo Facebook do Revista Justiça. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos começar então com a opinião dos dois sobre esse tema, reforma administrativa. Doutor Jean, essa reforma administrativa é realmente necessária? A insatisfação brasileira com o serviço público, ela já é histórica e se acentuou aí nos últimos anos. Então, é óbvio que alguma coisa deveria ser feita para recuperar a confiança que a população tem nos serviços públicos e para que eles sejam universalizados. Agora, esta reforma, então, respondendo a pergunta, ela me parece ser necessária alguma reforma. Não essa, né? Não essa. Sobre a qual tenho várias críticas e ressalvas. Eu já pergunto também para o professor Álvaro Guedes. Professor, esta reforma, do jeito que está vindo, ela é necessária ou ela é necessária de uma outra maneira até? A forma com que ela está sendo apresentada, que significaria economia de recursos, que é equivocada. Até porque é só olhar o recente projeto de lei orçamentária anual para 2021, o peso da folha de pagamento dos servidores públicos, há dois critérios de receita e receita líquida, fica ou 22% ou 27%. É difícil encontrar estado ou município na federação que tenha um peso tão pequeno de folha de pagamento de despesa de pessoal, né, com relação à sua receita. Então, a premissa da economia de recursos, no meu entender, ela é equivocada e ela distorce aquilo que está sendo adiado desde a década dos anos 90, com relação a uma maior profissionalização do serviço público. Então, ela ficou mal colocada enquanto comunicação, né? Enquanto a divulgação dela. Mas ela é importante do ponto de vista, inclusive, entendo eu, que sou servidor público a longa data, de que, no nosso interesse, ela é importante no sentido de uma maior profissionalização. Doutor Jean Rosarim, então vamos acrescentar. A reforma é necessária, mas não do jeito que está vindo nesse texto, é isso? O doutor Álvaro fala da premissa da economia, mas essa premissa sequer chegou a ser colocada pelo governo ao apresentar a reforma, né? As premissas que foram colocadas, me parece, doutor Álvaro, são aquela que diz aplicar no serviço público uma certa lógica da gestão de pessoas das empresas privadas, e uma segunda premissa que foi bastante anunciada, que é uma que diz que a reforma não mexe nos atuais servidores. E essas premissas que eu vi do anúncio do governo, me parece que estão, essas que foram explicitadas, estão realmente enganadas. Primeiro, porque não há uma relação necessária entre a administração pública e privada de gestão de pessoas, principalmente porque os distintos da administração pública e administração privada são objetivos absolutamente distintos. Então, aí a reforma não aplica essa premissa, que diz ter inspirado. É marcante, por exemplo, que a negociação coletiva no serviço público não foi tratada na reforma.
embora esse seja um relevantíssimo instrumento de formulação de contratos de trabalho no âmbito privado. A negociação coletiva, que está dado pela Convenção 151 da OIT e falta ser regulamentada no Brasil, no serviço público, não foi tocada nessa reforma, que diz se inspirar na administração privada. O que eu vejo que também a segunda premissa que tem sido alardeada é que a reforma não mexe nos atuais servidores e, com isso, pretende retirar uma certa resistência que os atuais servidores teriam a ela, mas também não é verdadeira, porque vários direitos dos atuais servidores são afetados. Eu já relacionei muitos aqui, e estamos bastante preocupados com isso, porque há uma certa letargia dos atuais servidores, com base nessa premissa que nos parece falsa. Então, a reforma, sim, mexe nos atuais servidores e não faz devidamente a mesclagem entre administração pública e privada dos recursos humanos. Porque, por exemplo, simplesmente ignora a negociação coletiva. Embora o negociado sobre o legislado tenha inspirado bastante esses governos, né? Professor Álvaro Guedes, temos aí, então, bons pontos para um debate? Eu penso que sim. O meu colega aqui, ele detém um conhecimento jurídico que eu não detenho e, naturalmente, ele levanta a atenção sobre aspectos que merecem a consideração, né? Penso eu que essa visão da administração pública, em particular, né, distinta da administração das empresas, é um ponto a ser considerado, né? Nós precisamos estar atentos a isso, né? Agora, por outro lado, o que eu pensando mais ou menos na origem dessa discussão, quando nós temos lá a emenda 19, que fala na questão da avaliação de desempenho, né? Acabou com a estabilidade, mas precisa ter uma avaliação de desempenho passível de verificar se o indivíduo corresponde ou não à esperança que se tem sobre um servidor público, né? Como essa discussão ficou parada no passado, e houve sempre uma certa resistência a aprofundá-la, né? Portanto, regulamentá-la por meio de lei específica, outros, e é o que nós estamos vivenciando, se aproveitaram dessa situação e tomaram conta dessa discussão. E quando não deveriam estar na mão dessas pessoas, né? Deveria ter sido lá no passado visto, porque é interessante para o serviço público ter pessoas qualificadas e que passam por processos severos de avaliação. Isso só nos interessa enquanto servidor público, né? Existe uma falsa imagem do serviço público de perdulário, vagabundo, qualquer coisa nesse sentido. E aí sempre tem um exemplo ou outro por aí que referenda a isso. Mas, no geral, o servidor público não cabe nesse papel. Então, medidas de profissionalização vão na direção de demonstrar que o servidor público é um servidor público, como pretende a Constituição. E só insistir, essa discussão ficou no passado e agora se aproveita. Agora, só discordar um pouco do meu colega, é o seguinte: na live que houve do Ministério da Economia, falando sobre a questão da reforma, né, que chamam de nova administração pública, esse termo nova administração pública está desde a década de 70, tem 50 anos essa história, quer dizer, não tem nada de novo na história, mas houve sim uma ênfase na questão financeira. A fala inicial, os slides vão nessa direção, sobre o crescimento da folha e coisa e tal. E eu insisto em dizer, essa não é uma premissa que eu diria que corresponde à realidade, né? No caso da União. E falar, e o apelo hoje feito, insistentemente, é de que é preciso ter uma economia de recursos na folha de pagamento, né? Então, isso aí distorce a discussão, né? E quando distorce, enviesa, ela não vai na direção que eu penso que é do interesse do servidor, interesse da população, interesse do legislador, do executivo e de todos nós que estamos fazendo uma reflexão sobre isso. Doutor Jean, outro ponto muito destacado, até comentado, é que essa reforma administrativa ela mantém praticamente intocada a chamada elite do funcionalismo.
São exatamente os servidores que ganham mais, que acabam mantendo todos os mesmos privilégios? Como o senhor vem analisando isso? Doutor Jean, né? Doutor Para Jean. mim, Isso, exatamente. na verdade, a reforma ela preserva as carreiras que têm previsão de lei complementar para a regulamentação dessas carreiras na Constituição, né? São basicamente 4, né? A magistratura, nos seus diversos ramos, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e a Defensoria Pública. Então, essas carreiras, elas, porque tem previsão de uma lei complementar que as regulamente, a reforma, a proposta de reforma deixou claro que essas carreiras não seriam afetadas. Não acredito, este isolamento das carreiras não é pleno, porque, na verdade, ao mudar o corpo do artigo 37, 39, criar novos dispositivos e alterar os antigos, ela muda a administração como um todo e, de algum modo, essas carreiras vão ser afetadas. Não serão alteradas as leis complementares que as regulamentam hoje, mas a administração pública, apesar de antiga, né, Toral, essa nova administração pública, ela vai, de algum modo, afetar essas carreiras. Porque, por exemplo, os serviços de apoio dessas outras carreiras serão afetados. Agora, a reforma também, a proposta do governo também anuncia que não haverá afetação dos atuais servidores, não só dessas carreiras. Ela anuncia que estão preservados os atuais servidores. Não só essas grandes carreiras, né? Mas isso também não é verdade, porque, por exemplo, a reforma, ela acaba com as funções comissionadas e os cargos em comissão, e lembre-se, as funções comissionadas, elas são destinadas exclusivamente a servidores de carreira. Com a reforma, deixam de existir essas funções e todos os cargos que a proposta chama de cargos de liderança e assessoramento são destinados a não se sabe quem ainda, porque faltou, inclusive, uma regra no artigo 37 que estabeleça isso. Por exemplo, os atuais cargos acumulados pelos servidores atuais, eles podem ser mantidos. Sim, é verdade que a reforma diz isso. No entanto, não permite acumulação de novos cargos. Inclusive, a regra estabelecendo perdimento da remuneração da função, cargo comissionado, em caso de afastamento. E, pela regra ser tão, mal escrita, eu, inclusive, percebo que a licença gestante e a licença paternidade, o novo servidor pode perder o direito à remuneração dos cargos ou das funções comissionadas. Perde-se não só o regime jurídico único, que o Supremo acabou de julgar na semana passada, que ele persiste, apesar da reforma da emenda 19, mas perde os servidores atuais o direito a ter mesmo um plano de carreira. A reforma prevê uma uniformização em nível nacional dos aspectos gerais da carreira, mas não garante aos servidores planos de carreira. Então, e assim eu concordo com o doutor Alvo, que a preocupação com a profissionalização do serviço público passou longe da reforma. Há, na verdade, uma precarização para os novos servidores e uma perda significativa de vários direitos, eu poderia aqui continuar falando sobre isso, para os atuais servidores. Os novos cargos previstos pela reforma são terríveis, né? Ao invés de se priorizar e se dar relevância à avaliação de desempenho, que o doutor Álvaro fala, se preocupa a reforma com aquilo que ela chama de vínculo de experiência, que é um vínculo que antecede a investidura. Para os cargos típicos de Estado e para os cargos com prazo indeterminado, que são duas modalidades criadas pela reforma, há, num tempo mínimo de 1 ou 2 anos, a depender da espécie de cargo, um vínculo de experiência que antecede a investidura. Ao final desse vínculo de experiência, se o sujeito candidato for bem avaliado, ele vai ser investido no cargo público. Ora, vejam a incoerência. Como posso avaliar alguém que sequer está desempenhando as funções do cargo porque nele não foi investido? O que pretende a reforma avaliar? Me parece que há aí uma janela amplíssima para os desmandos. Avaliar ideologicamente o candidato, para saber se ele está de acordo com o governo
o politicamente acordo de plantão. Aliás, a própria reforma autoriza a dispensa. Não sei se me ouve, Sérgio. Parece que eu tive uma interrupção aqui. Não sei se vocês me ouvem agora. Eu estou ouvindo. Só não ouço o Sérgio. O Sérgio. O senhor pode concluir, por favor. Olá, Sérgio. Parece que fomos interrompidos, mas voltamos agora. Isso, mas vamos lá. O senhor pode concluir, por favor, o seu raciocínio. Sim, eu estava falando, então, que a reforma, na verdade, ela, ao invés de fazer aquilo que o professor Álvaro nos lembra, de transformar o serviço público num serviço cada vez mais profissional, ela, na verdade, precariza, e este vínculo de experiência é a prova cabal, de que esses servidores não vão ser testados na sua experiência como servidores públicos, sequer estarão investidos no cargo público. Eles vão ser testados em outras coisas. Se eles estão sujeitos, por exemplo, a eventual corrupção de algum administrador público, se eles têm alguma discordância ideológica. Essa é uma preocupação grave que a população deveria ter sobre a reforma, a precarização do serviço público profissional. Sim. Professor Álvaro, o senhor também analisa desse ponto que estamos caminhando para uma precarização do serviço público? Olha, essa é uma questão que merece, até pela fala do meu colega aqui, merece uma atenção redobrada, né? Porque ela vai ser objeto depois de algum tipo de regulamentação complementar e tudo mais, essa avaliação, qual o seu propósito, e os aspectos legais e, portanto, técnicos, eles precisam ficar muito bem explicitados. A cautela, nesse caso, é importante, concordo plenamente aí que avaliações com subjetividade exagerada e ainda nessas condições, ainda não investidas no cargo, realmente elas precisam ser muito bem elaboradas. Abrir a porteira disso sem depois uma regulamentação clara pode ser realmente complicado, concordo, acho que a cautela merece. Mas a sua pergunta original era com relação às elites dentro da administração pública, né? Eu estou no serviço público há 30 anos, eu estou procurando essas elites. Elas não estão... se elas existem, elas estão bem escondidas, no meu entender, né? Na realidade, eu estou fazendo uma brincadeira. De fato, há distorções dentro do serviço público, mas elas estão muito localizadas, né? Elas estão localizadas, inclusive, em determinado poder. E não estão disseminadas. Vou chegar lá para o fiscal do IBAMA, que corre risco de vida lá no meio da selva amazônica, né? Dizer para ele que ele faz parte de uma elite, porque eventualmente ele tem algum tipo de plus salarial, é meio complicado, né? E aí a gente, quando olhar o serviço público pela ótica do benefício à população, benefício direto, a gente se pergunta, né, cadê esses privilegiados, né, arriscando sua vida todo dia, em vários casos. Agora, também se usa essa história de supersalários, coisa e tal, quando se faz uma comparação com a iniciativa privada. Tirando as distorções, se a gente olhar a média, o que se pratica de salário dentro do serviço público, em alguns casos, ele pode estar acima do mercado, mas não significa que o serviço público está acima do mercado. A gente pode olhar pela outra ótica. O mercado pode estar abaixo do serviço público. Ou seja, ninguém pode dizer que salários no Brasil, né, aqueles que são realmente entregues aos trabalhadores na média, são bons salários. Se a gente olhar a média da população brasileira, da forma que ela é remunerada, eu não vou entrar lá nas faixas lá embaixo, eu vou entrar naquelas pessoas que são qualificadas. Quando tem emprego, quer dizer que eles estão com salários muito bons. Então, a gente faz uma comparação enviesada também. Salários ruins da iniciativa privada comparados com salários, entendo eu, podem ser bons ou estar numa média no serviço público, vai gerar uma distorção negativa. Olha lá, está vendo? Ganha mais. E aí dizer assim, todo servidor público, de novo, são discussões importantíssimas, fundamentais,
que elas não estão sendo feitas da maneira devida. Essa questão da reforma com relação ao serviço público, ela está postergada há mais tempo do que deveria, e hoje ela foi absorvida por setores que não têm a devida compreensão ou simpatia por setor público. Portanto, ela acaba sendo uma discussão enviesada. Nós postergamos essa discussão indevidamente, no meu entender. Nós já poderíamos ter visto isso há mais tempo. E a agenda conservadora, paradoxalmente associada com a agenda reformista, não vai dar certo, né? não vai gerar um benefício necessário à população, penso eu. Né? Mas eu só para não ficar num discurso pessimista, a gente tem visto que o nosso Congresso, o nosso Poder Legislativo, não tem sido sábio em muitas discussões. Então, eu não dou como certa essa proposta liquidada, como uma fatura liquidada em que pese a urgência que está sendo dada a ela. Eu penso que muita reflexão ainda vai ser feita e acho que ela vai ser feita do ponto de vista daquilo que interessa, que é o interesse da população, é ter um bom profissional no setor público, atendendo a população às suas necessidades. Se perder essa perspectiva, aí realmente nós temos uma discussão que não interessa. E por falar em perspectiva, já temos aí uma perspectiva de muitas ações ao Supremo Tribunal Federal, justamente para questionar este projeto dessa reforma administrativa, né, doutor Jean? Por enquanto ainda, eu acho que a batalha se dará no Congresso, né? Porque os servidores, eventualmente prejudicados, eles vão procurar a justiça, certamente, depois destas incongruências não terem sido saneadas no Congresso. Assim, a esperança do doutor Álvaro me inspira, acho que é um momento, talvez, da gente aproveitar para recuperar o que é importante no serviço público, mas do jeito que foi iniciada essa discussão, me parece que não vamos lá muito bem, né? Por exemplo, vejam, senhores, o proselitismo da alteração e da inserção de novos princípios para a administração pública. Né? Antes nós tínhamos 5, que pareciam que davam conta de tudo. Agora se estabeleceu um novo rol em que, e eu acho que aí está a chave para entender essa reforma, ideologicamente essa reforma, por exemplo, se cria o princípio da imparcialidade, sendo que já tínhamos o da impessoalidade que a abarcava. Criamos o princípio da transparência quando já temos o da publicidade, que obviamente vai além da transparência. Criamos o princípio da inovação, que nada mais é do que eficiência, que já havia. O da boa governança, também eficiência. Então, o único princípio verdadeiramente novo neste rol, aí é o princípio da subsidiariedade. E aí é a minha preocupação, aí que está a chave para entendermos a reforma. A administração pública é subsidiária. Né? O que vale, né, é abrir espaço para o mercado, embora a gente saiba que o mercado só vai ocupar o espaço que lhe interessa mediante lucro, e também a ideia de tornar a administração pública, colocá-la em segundo plano, quando que os últimos momentos mundial, o último momento mundial, nos exigiu mais e mais serviço público, e não menos. Porque se dependêssemos do mercado, a pandemia seria combatida ainda com menos eficácia, embora o governo não tenha ajudado em nada sobre isso, né? Mas seria ainda pior. Exatamente, então, felizmente. A subsidiariedade é a chave para entendermos isso. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu já quero começar aqui me despedindo e agradecendo a participação do professor Álvaro Guedes, especialista em administração pública e professor da Unicamp. Professor Álvaro, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e as suas considerações finais. Só uma pequena correção, sou professor da Unesp. Admiro muito a Unicamp, nossa... A última consideração é a seguinte: eu não chamaria isso de uma reforma administrativa, do ponto de vista estrito sensu. Ela está mais para uma reforma do serviço público, né, que atinge nesse aspecto. Ela tem elementos de outra natureza, e eu acho que essa perspectiva precisa ficar muito presente. Mas a oportunidade aqui de discutir, aprender com o doutor Jean foi muito boa. Agradeço muito e a oportunidade de poder me expressar e, portanto, me submeter aos que os outros pensam sobre as minhas ideias. Muito obrigado por isso.
Professor Álvaro Guedes, professor da Unesp. Dr. Jean Rosarim, estudioso da reforma administrativa especializado em demandas do serviço público. Obrigado por estar conosco também, as suas considerações finais. Eu agradeço as colocações do Dr. Álvaro, que instigaram aqui a pensar mais sobre isso, e agradeço a oportunidade, Sérgio, da Rádio Justiça, de poder alertar a população para o que está vindo, e também os servidores públicos que parece que ficaram meio que anestesiados com a lorota de que a reforma não os afeta. Afeta, sim, e é bom estarmos todos preocupados com o destino do serviço público a partir de agora. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Agora em Brasília, 11h02. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. E daqui a pouquinho você acompanha também no Facebook essa entrevista. Você já está acompanhando até ao vivo, pôde acompanhar ao vivo aqui na Rádio Justiça. 11h02. O Revista Justiça de hoje então fica por aqui. Teve a apresentação de Sérgio Duarte, a produção de Luiz Carlos Pinto, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical de Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo de Anderson Arcoverde, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Vem aí a edição da hora, e daqui a pouquinho tem o Pauta Musical com Ana Carla Mourão. Um ótimo dia para você e até amanhã com Revista Justiça.